Bom, vamos trazer agora aqui no nosso Jornal do Piauí mais uma entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Dessa vez, nós vamos ouvir o deputado federal, pré-candidato pelo PL, Fábio Abreu. O deputado Fábio Abreu já está aqui conosco ao vivo e traz informações e fala conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. Deputado Fábio Abreu, boa tarde, obrigado por atender aqui o convite do Jornal do Piauí para participar dessa série de entrevistas. Começo perguntando ao senhor, deputado Fábio Abreu. O senhor já tem ideia de como seria uma eventual gestão Fábio Abreu, caso chegue à Prefeitura de Teresina em 2021? Bom, primeiro, boa tarde, Joelson, boa tarde, Alivaldo, boa tarde a todos da TV Cidade Verde. Sem dúvida, nosso planejamento está sendo feito desde a nossa pré-campanha, sempre buscando ouvir as pessoas, com esse objetivo de, ao assumir, você estabelecer essas prioridades e dentro dessas prioridades, logicamente, em função das necessidades do povo de Teresina, que vamos estar com esse planejamento. Nós temos aí, e aí sempre tem sido grande discussão, eu acompanhei aqui a discussão de vocês, principalmente relacionado ao Covid, né, que vai ter reflexo direto na gestão que começa em janeiro de 2021. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é algo que é acompanhado diariamente por nós, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, estar em consonância com as necessidades do que o povo de Teresina vai precisar nesse período. Considero como esse ano de 2021 um problema seríssimo, um ano que é praticamente, 2020, praticamente perdido em vários pontos. Estava acompanhando aqui as medidas que vão ser votadas na Câmara, a maioria já são extensivas até dezembro desse ano, ou seja, as prorrogações de determinados setores que foram feitas, essas alterações, todas no sentido de serem prorrogadas até dezembro. Então, é um ano que vamos estar enfrentando vários problemas agora, por várias áreas da nossa Teresina, mas que 2021 vai ser o desafio de organizar a gestão, de organizar o município e avançar sem dúvida nenhuma. Deputado, e por onde começar? O senhor fala aí da pós-pandemia, dos desafios de 2021 numa nova gestão aqui em Teresina. Eu destacaria aqui 2 pontos, a saúde e, naturalmente, o que fazer para retomar o vigor da economia. Que prioridades o senhor elenca para uma eventual gestão do PL em Teresina? Olha só, Livaldo, as prioridades, sem dúvida nenhuma, que vão ser, você citou aí a questão da saúde, é uma sequência, né, uma consequência do que nós estamos vendo agora, que nós estamos passando, o que o povo teresinense está passando. E, sem dúvida nenhuma, de que uma outra muito grave que vai vir, já está atingindo as pessoas durante a pandemia e vai ter uma incidência maior, que é a questão do desemprego. Então, a próxima gestão ela tem que ser focada nessa necessidade da retomada da economia com a retomada dos empregos. Infelizmente, a nossa capital, antes mesmo da pandemia, já era uma das capitais que perdeu emprego. São Luís, por exemplo, gerou emprego. E durante a pandemia, a nossa capital é uma das capitais que mais perdeu emprego. Então, esse cenário, sem dúvida nenhuma, que vai ser o cenário do próximo gestor para desafiar e para vencer esse desafio no sentido de buscar recuperar aqueles empregos que já estavam e buscar gerar mais emprego. Uma outra categoria que eu entendo que é importante e que merece uma atenção especial é a nossa juventude. Nossa juventude ela tem sofrido muito com esse problema da pandemia, até mesmo porque aqueles que ainda estudam, esses é que estão sofrendo muito mais e que poderiam ter uma perspectiva de emprego, por exemplo, e já não vão ter. Então, esse é o grande problema, o grande desafio que nós entendemos como prioridade número 1, essa geração de emprego e, principalmente, buscando resgatar as empresas que fecharam. Nós não temos dúvida de que a maioria dessas empresas que hoje estão fechadas por ordem de decretos, elas, infelizmente, poderão estar fechadas por terem quebrado. E isso é um outro desafio. Essas empresas de volta ao mercado para que elas possam
gerar emprego, logicamente que nós possamos, sem dúvida nenhuma, dar essa colaboração da Prefeitura com esse setor que é importantíssimo. É daí que gera os empregos, sem dúvida nenhuma. Secretário Fábio Abreu, o senhor falou agora a respeito da juventude. O senhor vai enfrentar, possivelmente, candidatos à Prefeitura de Teresina que têm como bandeiras, educação, tem até bons desempenhos nisso. Outro, a cultura, como é o caso do deputado Fábio Novo, que fala muito a respeito dos estabelecimentos que pôs no interior do estado nos pontos de cultura. Que é da saúde, como é o caso do doutor Pessoa. E outros candidatos. O setor empresarial, possivelmente uma candidatura eventual de João Vicente Claudino. E o senhor é um homem da segurança pública. Como fazer para que a juventude perceba, no perfil que o senhor tem, um perfil melhor para os interesses delas do que esses outros setores? Cultura, educação, saúde e empreendedorismo, por exemplo. Olha só, o fato de ter tido a minha infância em Teresina, de ter participado da vida aqui de Teresina, me faz ter essa visão, e isso eu tenho dado prioridade na formatação do nosso plano de governo, incluindo os setores que são primordiais para a juventude. Eu cito sempre que, quando eu cheguei a Teresina, uma das secretarias mais fortes do município era a CEMEL. Cresci praticando escolinha de futebol, eu tenho certeza que o Elivaldo acompanhou muito bem, porque gosta de esporte, esse momento. E a minha juventude, a minha geração, ela cresceu de uma forma que, ainda hoje, nós participamos dos campeonatos de quarentão, por exemplo. E o nosso jovem hoje não tem esse apoio, por quê? Porque é uma das secretarias que mais tem dificuldades, é a CEMEL. É só um dos exemplos para essa questão da juventude. Nós não temos um setor que venha, é isso que eu tenho investido e tenho convocado o nosso jovem para ele ter a participação nessa formatação do plano de governo e efetivamente a participação no governo. De nada adianta nós termos aqui secretarias ou termos aqui ações que estão voltadas para o jovem se o jovem não participa. Então, nós temos que incluir o jovem nesse processo. Principalmente o jovem que deve ser ouvido, é o jovem que vai conduzir, lógico, e com todo um aparato, para que ele possa realmente fazer com que tenha essa inserção no emprego, na parte social, na parte cultural, na saúde. Nós não podemos isolar determinados segmentos como se eles fossem únicos ali. A saúde, por exemplo, não pode conversar com o esporte. Eu sempre questionei por que eu não posso indicar recursos para, por exemplo, a juventude na área da saúde. Se alguém está praticando esporte, ele está praticando saúde. Se ele está na educação, por que não ele praticar esporte também está fazendo saúde? Então, essa interligação entre as secretarias, entre as pastas, ela tem que acontecer. Nós não podemos criar ilhas aqui da Secretaria de Educação, não comunicar com a saúde, não comunicar com a CEMEL, não comunicar com a assistência social, que é outro fator importante de inclusão do nosso jovem, e a cultura, sem dúvida nenhuma. Secretário, o deputado, o que o senhor acha do enfrentamento, das ações públicas do enfrentamento à Covid em Teresina? O senhor adotaria as mesmas medidas, por exemplo, que a Prefeitura atualmente tem adotado? Olha, Elivaldo, o Covid era algo estranho para toda a humanidade. Não foi só para Teresina, nem só para o Piauí. Mas, ao longo desse período, o Covid já tem dado sinais de que determinadas ações por parte do poder público, elas são viáveis. Então, é só nós observarmos dentro do nosso ambiente, muito mais próximo de nós, São Luís, que começou a fazer determinadas aberturas, que começou a ouvir, porque o grande problema nesse processo é o fato de você, como gestor, não ouvir. Para você observar, por exemplo, nós não sabemos quem é o secretário de saúde do município. Significa que não tem equipe. Significa que todas as decisões são tomadas individualmente. E nem sempre quem toma atitudes de forma individual, sem ouvir a sua equipe ou sem ouvir o povo, porque qualquer gestor tem que ter a consciência de que ele deve informações obrigatoriamente ao povo.
Então, é um outro fato que nós observamos. Vocês citaram aí a questão de novos decretos, mas desde o início, quando eu ainda participei de algumas reuniões para tratar do Covid, eu dizia sempre ao governador: governador, a primeira coisa que tem que ser feita é comunicar as pessoas. Nós vamos mexer com a vida das pessoas no final de semana ou no feriado, e nós precisamos dizer isso para essas pessoas, porque de nada adianta eu tomar uma decisão no meu gabinete e simplesmente assinar o decreto se eu não faço uma comunicação para essas pessoas. Então, eu crio um grande problema que nós estamos observando aí, por exemplo, a questão de grande quantidade de pessoas nos supermercados. Agora nós estamos vendo aí filas intermináveis em postos de combustíveis. Não entendo por que fechar esses postos de combustíveis se tem uma possibilidade muito maior de se fazer protocolos nos postos de combustível que ficam de forma segura. Na minha opinião, nenhum outro ponto que seja tão seguro quanto a questão dos postos de combustível, que o cidadão fica dentro do seu veículo e lá ele faz o abastecimento apenas conversando lá com o frentista. Então, são várias coisas que devem ser levadas em consideração para que as pessoas não fiquem com essa ideia de que a prefeitura, por exemplo, é contra, e tem se mostrado realmente, contra o empresário, contra o próprio cidadão que tem determinadas ações que, no meu ponto de vista, elas são muito autoritárias, que elas poderiam ser repensadas e divididas com a população essa decisão. Deputado Fábio Abreu, o senhor foi secretário de Segurança até recentemente e algum desses episódios que o senhor considera de autoritarismo foi atribuído à polícia quando no fechamento de um estabelecimento lá no Parque Piauí. O senhor, de alguma maneira, vamos dizer, teria, participado dessa repressão nesse período, numa ação que o senhor está criticando agora do prefeito? Não, o que acontece, Joel? Eu expliquei muito bem do início dessa pandemia. Ninguém nessa sociedade, na humanidade, sabia como lidar com esse problema. Esse é o grande ponto. Então, à medida em que você vai passando, nós estamos há quase 100 dias sob esse regimento. Então, o que acontece? Você consegue aprender com esse período determinadas coisas. Embora eu não estivesse naquele momento, embora tenha sido uma participação da Polícia Militar, mas a ação era da fiscalização da Prefeitura, com guarda municipal e tudo. Mas sem aqui querer me eximir dessa ação. O que nós entendemos é que, no momento atual, isso não tem mais cabimento. E você observar estabelecimentos como esse, posto de combustível, que tem esses empresários, o que tem esses comerciantes sendo multados, além da multa diária que tem, todo mundo sabe, né, da indústria da multa com relação ao trânsito. Você imagina agora você reprimir essas pessoas que já estão no limite para os seus negócios serem fechados. Hoje, a repórter Lídia Brito, lá na Assembleia, conversou com o deputado estadual Coronel Carlos Augusto, que é o presidente municipal do PL. E eu fiquei ali, Joelson, ali de ouvido ligado na conversa, e eu ouvi ele dizendo o seguinte, que defende candidatura única dos partidos alinhados ao Palácio de Karnak na eleição do prefeito Firmino Filho. O senhor vê essa proposta como razoável, viável politicamente para o momento da sucessão municipal em Teresina? Evaldo, sendo bem sincero, né, eu tenho conversado com a maioria dos pré-candidatos e nós observamos alguns que têm sua candidatura posta, muito dificilmente vão retirar. Eu, por exemplo, se houver uma negociação desse sentido, a minha ela é permanente, ou seja, a minha pré-candidatura ela é algo que nós já decidimos e está decidido. Mas é lógico que dentro desse aspecto, em termos de união, para fazer uma campanha em que todos estejam unidos, lógico, né, que eu aproveito para dizer que, sendo em torno do PL, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito também que é salutar, você falou aí também em alguns momentos a possibilidade do ex-senador João Vicente, a gente conversou com ele, eu conversei tranquilamente com o ex-senador,
e que também tem a possibilidade de propor a sua candidatura. Então, eu acho que é direito de todos as oportunidades. Eu acho que cada um quer mostrar o seu programa, o seu projeto de governo, sem dúvida nenhuma, sendo no sentido de ter uma candidatura, tudo bem, mas do que está posto aí, eu acredito também que é bastante salutar para enriquecer, inclusive, o debate. Que vários candidatos, por exemplo, ligados ao Palácio de Karnak, com afinidade política com o governador Wellington Dias, que é o grupo que o senhor faz parte, estarão na disputa para as eleições desse ano? Não, o que acontece? Cada candidato, e aí se você observar, tem a sua característica, né? Cada partido tem a sua característica. O que é mais ligado, logicamente, tem que ser o PT, que tem um próprio pré-candidato. Então, esse é o cenário que eu vejo. Eu não vejo nenhuma dificuldade, não vejo nenhuma problemática com relação a essa questão. O que é mais importante nesse processo, é que qualquer prefeito que foi eleito, ele tem que ter relações com o governo do Estado. Ele tem que ter relações com a presidência da República, naquilo que foi importante para o município dele. Nós não podemos alimentar, infelizmente, o que está acontecendo, e que houve uma proximidade em função dessa dificuldade, porque passa a humanidade, mas o que era posto, né, que o que é da prefeitura não se mistura com o que é do Estado. Isso aí não existe na sociedade, na sociedade de um modo geral, um individualismo tão grande, principalmente de uma gestão que depende muito uma da outra. Então, esse é nosso ponto de vista em termos de integração com uma gestão do Estado, independente de quem seja o governo. Agora da Assembleia, cobrindo lá a pauta de hoje, e percebeu uma movimentação muito boa lá no gabinete do deputado Fábio Xavier, que é o presidente estadual do PL. E percebi, fui informado, eu mesmo não vi lá na hora, mas que houve um encontro seu, deputado Fábio Xavier, deputado Evaldo Gomes. O deputado Evaldo Gomes eu vi, falei com ele até. Vou conversar ali com a direção, a cúpula do PL. Há entendimentos para uma composição PL e Solidariedade agora já no primeiro turno? Há possibilidades, Elivaldo, com toda certeza. Isso a gente já tem feito essas conversas, não é segredo para ninguém, o próprio do Solidariedade. A gente tem conversado com o PMN, nós temos conversado com o Republicano, nós temos conversado com o próprio PSD, mas no sentido de, dentro daquilo que a gente está propondo, e algumas situações, conversando também com o PTB, então, daquilo que a gente tem como proposta, aqueles que quiserem somar, sem dúvida que serão bem-vindos para que a gente possa formar esse grupo, um grupo coeso, um grupo simples, para que a gente enfrente tantas dificuldades que estamos tendo aí, primeiro, para os desafios da próxima gestão e, segundo, para enfrentar um grupo que, a qualquer custo, não quer jamais deixar o poder há tanto tempo que estão aí. Quero agradecer ao deputado Fábio Abreu, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PL. Muito obrigado pela participação hoje no Jornal do Piauí. Deputado. Bom,